Imagine um campo de futebol. Agora, pense nos 2 pontos de pênalti, aqueles pontos nas grandes áreas onde os pênaltis são cobrados. Então é te dada a seguinte tarefa. Com spray de tinta, você deve demarcar uma curva de modo que, em cada ponto dessa curva, a soma das distâncias entre o ponto e os 2 pontos de pênalti deve ser constante. Que curva você descreveria? Para entender melhor essa pergunta, precisamos entender alguns conceitos acerca da elipse. A elipse é o conjunto de todos os pontos no plano cuja soma das distâncias a 2 pontos fixos desse plano é constante. Fixe um ponto F1 e um ponto F2, tais que a distância entre eles seja 2c, onde c é o número real, e seja A real, de modo que 2a seja maior que 2c, onde 2a é a constante da definição. Desse modo, um ponto P pertencerá à elipse se e somente se a distância de P até F1 mais a distância de P até F2 for igual a 2a. Para construir a elipse, fixamos os 2 pontos F1 e F2 e marcamos um ponto P. Agora, passe uma corda em F1 passando por P e terminando em F2, deixando-a esticada, e movimente o ponto P de modo que a corda esteja sempre esticada. O traço descrito pelo ponto é a elipse e, portanto, todo ponto P da elipse satisfaz a condição. A distância de P até F1 mais a distância de P até F2 é sempre igual ao comprimento do fio, isto é, o valor constante que na definição chamamos de 2a. Agora, se variarmos as posições de F1 e F2, mantendo fixo o comprimento do fio, a forma da elipse irá variar. Assim, quanto mais afastados um do outro estiverem esses pontos, tanto mais achatada é a forma da elipse. Por outro lado, conforme a distância entre eles tende a zero, a elipse tende a ser uma circunferência, e no caso em que os pontos F1 e F2 coincidem, temos uma circunferência de centro F e raio A. Agora, vejamos alguns elementos de uma elipse. Fixe novamente 2 pontos F1 e F2, os quais chamaremos de focos da elipse. Ao traçarmos uma reta passando por estes 2 pontos, ela irá se intersectar com os pontos A1 e A2. Do mesmo modo, traçando a mediatriz dos pontos F1 e F2, essa reta se intersectará com os pontos B1 e B2 da elipse. Chamaremos esses 4 pontos de vértices da elipse. A distância entre os focos, que mede 2c, é chamada distância focal. A distância entre os vértices A1 e A2 é 2a, e os pontos estão no chamado eixo maior. Por fim, a distância entre os vértices B1 e B2 é 2bzinho, e os pontos estão no chamado eixo menor. Agora, note que, como por definição a soma das distâncias entre B1 e F1 e B1 e F2 são iguais a 2a, o comprimento do segmento B1 e F2 será igual a A. Desse modo, temos um triângulo retângulo de catetos medindo B e C e hipotenusa medindo A, donde segue do teorema de Pitágoras que A² igual B² mais C². Agora, considere uma elipse centrada na origem do plano cartesiano, cujos focos estão sobre o eixo x, e fixe coordenadas para os focos e vértices. Tomando um ponto xy qualquer da elipse, por definição, a soma das distâncias desse ponto para o foco deve ser igual a 2a. E pela fórmula da distância entre 2 pontos, temos que a raiz de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado, tomado como a raiz de x menos c ao quadrado mais y ao quadrado, deve ser igual a 2a. E com algumas manipulações algébricas, obtemos x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, que é chamada a equação da elipse. No caso onde os focos da elipse estão sobre o eixo y, a equação é dada por x² sobre b² mais y² sobre a² igual a 1.